Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um substrato simples, porém poderoso. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também, gente, que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto foto com identificação das suculentas, né? Vídeos com o meu dia a dia nos meus jardins, tanto o meu jardim aqui do sítio como o meu jardim na minha casa, né? E deixo também dicas de como cultivar essas lindezas. Então, eu vou compartilhar com vocês o substrato que eu uso aqui no sítio. Muitas pessoas vêm perguntando para mim qual é o substrato que eu uso aqui. E, gente, é um substrato bem simples, né? Um substrato fácil de fazer, porém ele deixa as suculentas assim, ó, maravilhosas. E eu vou também, gente, mostrar para vocês como eu faço, né, os meus canteiros, que eu tenho os meus canteiros no tempo, tá bom? Então eu vou deixar para vocês como eu faço o meu substrato aqui no sítio, um substrato simples, e vou mostrar também como eu faço os meus canteiros externos. Então agora vamos ao vídeo. Então, gente, esta é a mistura que eu faço aqui no sítio para fazer os meus canteiros na rua. Esse aqui eu vou usar para fazer um pneu. Depois eu vou mostrar para vocês o pneu e o plantio que eu vou fazer. Eu tenho o pneu e tenho também uma outra caixa para fazer, mas eu acho que eu vou mostrar só o pneu hoje. É uma mistura bem simples, né? Eu uso a terra aqui do sítio mesmo, como eu já falei para vocês, né? Ó, aqui eu tenho a terra, essa terra aqui mesmo, tá? Ela é bem soltinha, bem areada, né? Ela tem bastante pedrinhas, ó. Como aqui é um local de muitas cachoeiras, então eu acredito, né? Por isso que é assim, né? A terra ela é tão cheia de pedras. Até a gente brinca, né? Que parece que brota, que nasce pedras no solo, sabe? Na terra. Aqui eu tenho folhas de eucalipto, na verdade, que eu separei, né? Mas pode ser qualquer folha, tá? Folhinha seca, bem trituradinha, que eu vou misturar aqui. E essa folha aqui, com essa terrinha aqui, eu raspei ela embaixo das árvores, sabe, né? As árvores ficam aquelas terrinhas, que caem as folhas, que elas vão apodrecendo, então. Fui lá e raspei, ó, pode ver que tem até bastante raízes mortas, secas, ó, junto. Eu tiro um pouquinho dessas raízes, mas não tem importância, tá? Pode colocar junto que depois ela se decompõe tudo junto no substrato, fica até melhor, fica até um super adubo, sabe, gente? E aqui eu tenho um potinho daqueles de sorvete de esterco de frango e um pouquinho de esterco químico. Por que que eu coloco esses dois? Porque como vocês podem ver, a terra aqui ela é bem seca, tá? E como a gente fez o chão faz pouco tempo, aqui onde a gente fez a casa, então a terra ela foi cavada, né? Então é uma terra mais profunda e ela não tem muito nutrientes. Se eu não colocar nenhum adubo, nada, ela fica muito seca. Então por isso que eu coloco. Mas eu coloco bem pouquinho, tá? É só aquele ali mesmo, tá, gente? Então agora aqui, né, como vocês viram, eu vou misturar tudo e tá pronto o meu substrato. Ah, mas se eu não ter, né? Ah, porque as pessoas perguntam muito como eu faço o meu substrato. Se eu não ter essa terra com essas pedrinhas, o que que eu posso substituir por essas pedras? Você pode colocar aquela britinha de construção, né? Você pode colocar tipo 2 partes de terra, uma daquela de brita de construção, que também vai funcionar muito bem. Ou você pode colocar o carvão picado também. Quando eu tenho carvão picado, eu coloco, né? Porque daí a gente tem que usar o carvão que não foi usado na churrasqueira, tá, gente? O carvão limpinho, tá? Folhas, se eu não ter folhas, pode ser a palha de arroz carbonizada, né? Fica a critério de vocês. Ah, eu não tenho, eu posso estar substituindo por outras coisas. Eu uso aqui, gente, o que eu tenho de recursos no sítio, para mim poder fazer os meus canteiros aqui na rua. Porque se eu for comprar tudo para fazer, eu não vou dar conta, né? São muitos canteiros. Já nos vasos, aí eu incremento um pouquinho. Então, daí eu uso o carvão picado, às vezes eu uso a palha de arroz. Então, aquilo que eu tiver, né? Eu uso nos vasos. E nos canteiros externos é isso aqui, tá? Então, é um substrato simples, porém, com o tempo, ele fica muito poderoso. Por quê?
isso tudo aqui, essa parte orgânica que ela vai se decompor, se misturar com essa terra. Eu tenho o esterco de frango ali, que ele já vai começar a atuar já do início, né? E um pouquinho do adubo químico também, que ele já começa a deixar o substrato mais poderoso de início, né? E essas folhas e essas outras folhinhas aqui que eu tirei lá da mata, esse daqui com o tempo elas, vamos dizer que ela é de mais de longo prazo, né? Elas não vão estar agindo já, mas elas vão agir a longo prazo. Então agora eu vou misturar tudo para vocês verem como que fica. Então, gente, eu misturei, ficou assim, ó, como vocês podem ver, deixa eu mostrar bem de pertinho, ó, como ela fica bem soltinha, né? Porque como ela é cheia de pedrinhas, e aí eu coloquei, né, eu coloquei as folhas, aquela terrinha que eu catei lá no mato também, né? Então ela fica, é uma terra seca, né? E ela fica bem soltinha, tá? Por isso que eu coloco o adubo, né? E o adubo químico e a cama de aviário, né? Para dar um pouquinho mais de sustância para ela, né? Para ela ficar um pouquinho mais com nutrientes para a plantinha depois. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu já esvaziei, né? O pneu, esse pneu eu já tinha as suculentas plantadas aqui dentro. E deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é o substrato velho que tinha antes. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Se não ter dessas outras pedrinhas de rio como no meu substrato ali tem, porque já é natural da terra daqui. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó. Tá vendo como tem pedra? É assim, ó. O solo, né? O substrato, a terra aqui do sítio é assim, ela é cheia de pedrinhas. Então você pode misturar brita, ó. Esse aqui eu misturei brita, tá? Tá vendo? Ó, esse aqui é o antigo. E olha como é que fica. Ela fica bem soltinha. Então é um substrato simples, como vocês viram, né? Eu uso que eu tenho aqui no sítio. Eu sei que tem pessoas que moram em apartamento, não vão ter, né, os mesmos recursos que eu tenho aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode adaptar, né? A gente pode usar aquilo que a gente tem e as suculentas vão ficar lindas também. O importante, gente, é o substrato ele ser bem soltinho, como esse aqui, ó. Ele secar bem rápido, né? Quando chover ele não ficar muito tempo molhado. Isso que é importante. E ele tem que ter algum nutriente. Porque se ele não tem nutriente, a planta não vai crescer, a planta não vai se desenvolver, tá? O substrato muito pobre em nutrientes, a única coisa é que você consegue deixar elas mais coloridas. Mas se o seu objetivo é reproduzir, seu objetivo é fazer a propagação, a multiplicação das suas suculentas, então você vai ter que ter um substrato onde ele tenha nutrientes, né? Onde ele faça com que a plantinha se desenvolva, cresça e se multiplique, tá? Então, eu quis compartilhar o meu substrato não é o ideal, não, cada um tem o seu substrato ideal. Na verdade, eu estou mostrando um dos tipos, né, de substratos que pode ser usados, porque eu uso esse nos canteiros e tenho o meu que eu uso nos meus vasos, nas banheiras, é um pouquinho diferente, tá? Eu vou preparar um outro vídeo mostrando o substrato que eu uso nas minhas banheiras também, nos meus vasos, tá? Então, existem vários tipos de substrato, né? O importante é o resultado. É você chegar no resultado que você deseja, que é uma suculenta bonita, colorida, que se multiplique, que fique saudável, né? Que não apodreça as raízes, que não tenha cochonilhas, né? Porque o substrato ele contribui para isso tudo, tá, gente? Então agora eu vou colocar aquele lá aqui, tá? Com o tempo ele vai ficar assim, como vocês viram. As folhas elas se somem todas, né? Porque elas vão se decompondo. Então eu vou misturar aquele aqui e vou fazer o meu replante das minhas suculentas aqui dentro e já volto com vocês. Deixa eu mostrar primeiro para vocês, gente, então aqui esse pneu, antes de mostrar o outro que eu iniciei com vocês. Como eu fiz bastante substrato, eu já aproveitei e refiz alguns canteiros aqui né, alguns pneus. Aqui eu mantive a malna já estava aqui, né, eu retirei outras suculentas que estavam aqui, que não estavam muito bem. Coloquei uma outra mudinha de malna aqui, ó. Aqui é uma Fred Ives. Outra malna aqui, outra mudinha. Aqui uma peludinha, né, orelha de gato. E aqui eu coloquei uma Rosularis linda, maravilhosa. Olha o tanto que ela tá linda. Então aqui eles vão pegar bastante sol, né? Elas pegam bastante sol. E eu acredito, né? Como essa malna que ela se deu muito bem aqui nesse pneu, por isso que eu já coloquei mais outras duas aqui, né? Então daqui a uns 3, 4 meses, né? Eu volto
a fazer a atualização desse canteiro para vocês, que eu acredito que ele vai ficar muito bonito. Essas mudinhas de malna vão crescer, né? A malna brasileira. A Fred Ives também, ela se dá muito bem no tempo. Aqui a orelhinha de gato também, a peludinha, maravilhosa. E a Rosulares ali atrás, que tá com um cachinho de flores aqui, né? Um penãozinho de flores para abrir, né? Linda! Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, o meu vaso do Sedum Rubroticton Aurora. Olha que lindo, que coloração maravilhosa. O outro verdinho aqui também, que está maravilhoso. Ele pega só o dia inteirinho, tá? Ele é de muito fácil cultivo, né? Ele só exige um pouquinho mais de água, assim, eu percebo que ele gosta de um pouquinho mais de água, tá? E uma terra bem adubada. Uma terra bem adubada, ele gosta de bastante a matéria orgânica, pelo menos aqui para mim, tá? Eu faço assim. Então deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui o resultado, olha. Ficou muito bom, eu gostei bastante. Eu coloquei bastante, né? São suculentas já de fácil cultivo, mas que se adaptam bem aqui no meu clima. E na verdade, como eu tirei elas, né, desse pneu, eu recoloquei elas. Eu fiz a poda. Elas estão todas sem raízes, tá? Né? E coloquei elas novamente aqui. Então, coloquei aqui a Topsy Turvy, ali do outro lado tem a White Gilva, eu tenho também o Graptocedum bronze, alguns eônios ali. Aqui eu tenho o Francesco, né? Francesco Baldi, a Paraguaiense, a Vitor Kane, o Sedum Brasil, ou Sedum Harry Butterfield, né? E eu acredito que daqui uns 2 meses elas vão estar, esse arranjo ele vai estar muito bonito. Deixa eu mostrar também que eu já aproveitei, né? E refiz um outro arranjo meu aqui também. Esse aqui é só de cactos, deu bem certo, tá? Eu já estou bastante tempo aqui. Olha ali, gente, a abelhinha fazendo a polinização. Isso, ela estava dentro da florzinha da mamilária. Que coisa mais fofinha. Muito lindo, né, gente? Assim, a natureza, né? Natureza, assim, lembra muito, né? A mão de Deus. Aqui, ó, eu tenho esse... Ele é bem espinhudo, eu quase nem coloco a mão nele. Eu tenho, na verdade, tem 2. Tem este, né? E tem esse outro aqui também. Eles são muito bonitinhos, mas tem que ficar ali, né? Quietinho, né? Porque o espinho é bem forte. Aqui, gente, ó. Essa aqui é uma caixa daquela que a gente usa para fazer o esgoto de cozinha, uma caixa de gordura. Então, meu marido não ia usar mais, eu peguei ela para mim. Deixa eu ir aqui pelo outro lado para poder mostrar direitinho para vocês. Então, eu coloquei algumas espécies bem diferentes aqui dentro. Aqui eu coloquei uma Mandala Citrus. Esta é uma Dusty Rose. O Graptopetalum bronze. A Topsy Turvy, ela se dá muito bem aqui no meu clima. A Fred Ives, eu molhei um pouquinho elas, eu tenho que tirar um pouquinho da água, gente. Aqui eu tenho a Portulacaria afra, né, a variegata. Olha que linda. Coloquei também o Sedum Mirinai, algumas mudinhas do Sedum Burrito, né? Olha que lindo. Esta é uma paniculata, um bebezinho de paniculata. A Crassula Gollum. Aqui eu tenho o Sedum Golden Glow, né? E essa é uma híbrida, eu acho que é uma híbrida de Polidônio, se eu não me engano. O Nus Bomeriano. E é desse outro lado ali, gente, esse colar de pérolas, ele já tinha aqui, eu só mantive, né? Só mantive ele. Ele tá um pouquinho desidratado, porque essa semana deu uma semana de muito sol. E como eu já tinha tirado todas as espécies aqui, então pegou muito sol aquele, né? Mas agora eu vou começar a regar um pouquinho mais ele já vai ficar bonitão de novo. E aqui eu coloquei uma mudinha da Kalanchoe Vivian. Vai ficar lindo também, né? O sol aqui tá, gente, que olha, agora é um horário bem quente, né? O sol tá bem forte. Ficou bonito, né? Gostei bastante. São suculentas que vão se adaptar agora ao meu clima aqui, né? E eu esqueci aqui do Sedum Rubroticton. Opa!
Deixa eu vir pro lado de cá para mostrar aqui para vocês. Eu coloquei algumas mudinhas do Sedum rubroticton aqui também. Então, sobre, né, o substrato. Então, o substrato que eu uso nos meus canteiros aqui fora é aquele que eu mostrei para vocês. Eu usei lá naquele canteiro lá na frente, né, no pneu lá da frente, como todos esses outros aqui também. E aqui na caixa também. Aquilo que eu falei para vocês, não existe substrato ideal, existe o substrato que se dá, né? Que a gente consegue cultivar as nossas suculentas, que a gente consegue deixar elas bonitas, que elas se desenvolvem bem, né? Então eu acredito que de repente, às vezes, esse tipo de substrato que dá muito certo aqui para mim, de repente não dê certo em outros climas, né? Talvez um clima mais seco, esse substrato é um substrato muito seco, né? Mas para mim, como o meu clima aqui ele é mais úmido, para mim é que ele dá bem certo, tá, gente? Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.